Que bênção, né? Eu quero abrir com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 4. Obrigado aí, equipe do louvor. Capítulo 4, e o tema da palavra hoje é a obra de Deus no coração humano. Com base aqui em 2 Coríntios capítulo 3, melhor dizendo, versículo 14 a 18. Primeiro texto e segundo texto, capítulo 4, versos 3 até 7. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Vou ler aqui, tá? 2 Coríntios 3, 14 a 18. Mas os sentidos deles se embotaram, os judeus, os hebreus no Antigo Testamento. Veja só essa expressão, os sentidos ficaram obscurecidos, eles não viram, não perceberam, se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Havia um véu, né, quando Moisés, um véu na face de Moisés quando descia do monte. Vamos ver o contexto aqui, verso 13. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A glória de Deus estava nele, e ele tinha um véu para que os filhos de Israel não percebessem a glória que se desvanecia, que passava. No Novo Testamento, isso é a Antiga Aliança, né? Lá no Sinai. Nós hoje vamos falar da Nova Aliança, da Nova Jerusalém, a Nova Aliança em Cristo Jesus, amém? A obra de Deus no coração humano. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Em Cristo é retirado esse véu, não só dos nossos olhos, para que vejamos, mas também do nosso coração, para que compreendamos as Escrituras, para que creiamos em Jesus, tenhamos uma vida nova. Mas até hoje, quando é lido Moisés, para os incrédulos, né, os hebreus ainda, os judeus que ainda não percebem, até hoje, diz Paulo na sua época, na época da igreja primitiva, até hoje quando é lido Moisés, lendo o Pentateuco, lendo o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Será que tem alguém aqui que ainda tem um véu sobre o seu coração? Que ainda não viu Cristo? Não percebeu Jesus? Venha correndo para Cristo hoje mesmo. Fale com algum dos irmãos, alguns de nós, aí participe numa célula, não perca, né? E tenha esse véu retirado, removido pela fé, pela confiança em Deus, porque ali o sentido deles ainda, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não só sobre os olhos, como eu já falava, mas sobre o coração deles. Quando, porém, olha só, amados, tu que já te converteu, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amém? O véu é removido do coração, e agora temos a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de ver Jesus, a liberdade de ter comunhão com o Espírito Santo, a liberdade de compreender as Escrituras, por causa do poder do Espírito, a liberdade de estarmos na família de Deus, sermos filhos de Deus pela fé, aleluia. Por isso que diz, amados, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Senhor é o Espírito. É o Espírito de Deus, na verdade, que remove esse véu, certamente, né? Porque nos traz convicção da justiça e do juízo, convicção de pecado, nos leva a Jesus,
receber Jesus, se entregar a Cristo, convicção que somos pecadores, nos arrependemos, entramos na aliança da graça de Deus, nos aproximamos pelo sangue de Jesus, nos aproximamos de Deus pela fé, somos então reconciliados com o Pai, por causa da obra de Jesus, e porque o Espírito Santo se move e nos traz essa convicção, e vem morar no nosso coração, nos unindo a Ele, e podemos então também ser batizados e cheios dEle. O Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Temos liberdade aqui, amados? Estamos na plena liberdade do Espírito. Podemos pular, dançar, glorificar, adorar, nos prostrar, e não só isso, mas contemplar o Rei da Glória. E também perceber a vida de Deus entre nós, entre os irmãos, como nós cantamos. A graça do reino de Deus está entre nós. E todos nós com o rosto desvendado. Então agora com o rosto desvendado e o coração sem o véu também, contemplando como por espelho, porque um dia veremos face a face. Hoje nós estamos vendo Cristo por espelho, como por espelho, refletido, a glória de Deus refletida na face de Cristo. E nós podemos no Espírito e pelo Espírito ver e perceber e contemplar. Amém? Como por espelho a glória do Senhor. O que nós estamos contemplando por espelho? Olha, e um espelho reflete muito bem uma face, com exatidão na verdade. E nós podemos então contemplar o que, amados? A glória do Senhor no Novo Testamento, que está na face de Cristo, e mais ainda, que está dentro do nosso coração, Cristo habitando em nós. Não é maravilhoso? E neste sentido, com essa contemplação, com essa adoração, com essa manifestação da sua presença, com esse acesso ao Pai, com essa possibilidade de vida e de vida eterna e de comunhão com o Criador e com o Salvador, resgatador da humanidade, nós somos então transformados através dessa contemplação, através dessa comunhão espiritual com Deus. Porque na verdade, irmãos, o apóstolo Pedro diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Essa é a palavra, lá em Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, não, acho que é 1 Pedro, por causa das promessas de Deus, que se concretizam pela fé, por causa dessas promessas nos tornamos coparticipantes de quê? De Deus. Porque diz coparticipantes da natureza divina. Isso é uma glorificação do ser humano. Essa comunhão com Deus, nos tornando coparticipantes da sua natureza. Como filhos. Parece assim um amalgamento do seu espírito com o nosso espírito. Parece e não é? Porque vejamos, também fala em Coríntios, diz, né? Aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Porque o Espírito de Deus, quando cremos, vem morar no nosso espírito, tornando-se um só espírito. Mas que coisa, hein, amados? É uma comunhão, o Espírito dele com o nosso espírito, com o nosso ser. Nos tornamos então coparticipantes da natureza divina. Amém?
Por que nós vamos então buscar os prazeres da carne, as coisas mundanas? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Olhem para o alto, onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto. Nós estamos vivendo nesse mundo aqui, nós precisamos de muitas coisas aqui, usufruir dos recursos e trabalhar, estudar e prosperar, progredir, mas em essência, em primeiro lugar, buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Filhos de Deus, pela fé, nascidos de Deus, não nascidos apenas um nascimento natural, infantil, de bebezinho ali, da mãe, né, do pai, da mãe. Não só nascidos, esse nascimento natural, mas também o nascimento do alto, o novo nascimento de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma vida espiritual e uma vida eterna. Estamos cientes dessa liberdade? Estamos vivendo e usufruindo dessa liberdade e dessa vida eterna já, agora, e passando, deixando pelo Espírito Santo fluir de nós, para que outros também sejam tocados com palavras e ações, atitudes de amor, atitudes e palavras de bênção e de edificação, para que as pessoas percebam, tem uma coisa diferente ali, nessa pessoa, para que se cumpra para nós, como diz lá em Zacarias, pode ser também para o povo de Israel, mas, e naqueles dias tocarão na orla de um judeu, Zacarias fala, né, no final do livro, quererão tocar na orla de um judeu, porque vão dizer, Deus está com vocês e nós vamos com vocês. Mas eu creio para a igreja também. Vão tocar na orla da veste dos filhos de Deus e vão dizer, nós vamos com vocês porque Deus está com vocês. Amém? Quantos vão ser testemunhas? Amém, amados? Aleluia. Transformados, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé e de glória em glória, somos transformados de glória em glória, uma glória crescente para o ser humano, para cada um de nós, pela contemplação de Cristo, de glória em glória, na sua própria imagem. Nós vamos sendo transformados semelhantes a Jesus na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida, que é o Senhor. Como pelo Senhor o Espírito vai eu creio, amados, essa é a obra de Deus na face da terra, nas pessoas. É um quebrantamento do eu, é uma renúncia, uma entrega, é uma transformação, é um quebrantamento da vontade própria, uma entrega a Cristo, a vida dele insuflada na nossa vida, nos enchendo dele. Mas para isso precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Até com Jesus foi assim. É o kenosis, né? No grego kenosis, esvaziamento. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E o glorificou, e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor. E Ele quer encher todas as coisas com a sua glória, com a sua presença, os corações humanos, os nossos corações, com o rio de vida,
com a sua presença, com a sua alegria, com o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, com os dons do Espírito e o fruto do Espírito, e a presença dEle, o poder dEle, a sabedoria dEle, e o amor dEle, e a pessoa dEle, porque somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, na imagem de Cristo, conforme Jesus Cristo. Por isso nós precisamos mirá-lo, olhar para Jesus. Para onde nós mais precisamos olhar em 2018 é para Jesus, amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e a vergonha da cruz, até assentar-se depois à direita de Deus Pai, aleluia. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso, e Ele nos dá do seu Espírito, porque Ele foi exaltado e nos dá o seu Espírito, e podemos ter essa comunhão maravilhosa com Ele. Amém, amados? Quantos estão compreendendo? Quantos querem viver na sua presença? Imergidos nele. E olha aqui, vamos ler mais um pouco. Capítulo 4, verso 3 a 7. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, antes nós lemos, os sentidos deles se embotaram, não viram, estavam cegos. Quem não crê em Jesus é como um cego, não está vendo. Sinceramente, amados, às vezes o mundo, quem está contaminado com o pensamento do mundo, com o pensamento materialista, quem sabe individualista, com um pensamento, quem sabe, ateísta, ou quem sabe até um pensamento político ou filosófico, contaminado com o pensamento do mundo, que atinge tantas vidas, tantas pessoas. Sinceramente, o que muitas vezes é ensinado nas universidades, nas faculdades, nas escolas, até primárias e secundárias, muitas vezes, poderíamos dizer então, o espírito do anticristo, que já operava no tempo dos apóstolos e que está operando, e que é um espírito anticristão, que se manifesta aqui e ali, ou mesmo em pensamentos humanos contrários a Deus. Muitas pessoas que estão nesse tipo de pensamento consideram que a gente é um alienado, não é? Tu já foste chamado de alienado, mas é um alienado, cara, parece um lunático, está lá com a cabeça lá no mundo da lua, mas que tem pessoas, se tu explicar o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, que Jesus volta e vem buscar os seus, e as coisas espirituais, como as que nós estamos falando hoje, podem pensar, mas parece loucura. Bom, mas a própria Bíblia diz, é loucura, o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, amém? Quantos querem ver o Evangelho com o poder de Deus? Amém? É loucura para os que se perdem. Mas é que a sensação deles, o pensamento, ele está só nesse mundo, não está no eterno. Quantos querem olhar para o eterno? Quantos querem viver aqui, passar por esse mundo aqui, olhando para o eterno, crendo no eterno? Toda a nossa ética então é outra. Todo o nosso modo de viver é outro. Não é um escapismo, assim, um escapismo que não temos nada a fazer aqui, não é isso. Mas é que Deus é eterno. A sua palavra é eterna. Jesus é eterno. A família de Deus é eterna. Amém? A vida é eterna. Amém, amados? E que ninguém passe no lago do fogo, eternamente separados de Deus, mas pela fé, crendo em Jesus Cristo, na eternidade. Então alguns pensam, mas são alienados. Mas aqui nesse texto nós percebemos, quem tem o véu ainda, quem não percebeu ainda, o véu no seu coração, este está alienado da revelação, da presença de Deus, da manifestação de Deus, da salvação de Deus. Ele precisa ser trazido urgentemente para a família de Deus. Quantos vão dizer amém?
Quantos vão dizer, eu quero ser usado para isso? Amém? Nunca nós podemos perder o sentido, essa direção como cristãos, como filhos de Deus, amados. Nenhum momento. Ali no meio das pessoas onde tu está, tu é uma testemunha, tu é um missionário. Diga, eu sou um missionário. Eu preciso ser um missionário. Eu preciso sempre testemunhar, transmitir a glória que eu tenho recebido pela manifestação de Deus, com ações e palavras. A glória que eu tenho recebido, eu tenho que transmitir. Por quê? Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Eles precisam ainda desta revelação. Verso 4, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Estão cegos ainda, estão sob influência satânica, maligna, e precisam ser libertos pela pregação do evangelho, pela oração, pela intercessão, retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Há aqueles que se opõem muito ao evangelho, mas quem sabe o dia, né? Fica orando. Quem sabe o dia, que seja, a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação, hoje. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, enquanto estão ali aprisionados, presos no pecado. A verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas claro, depende também da decisão do coração, da vontade, da decisão humana. Sim, de dizer sim, né? Ainda que Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, nós podemos crer, preordenou muitas coisas. Como compreender, né? Mas tem um sim, não tem? Tem que dizer sim. Quantos creem? Tem que dizer sim. Eu tenho que dizer sim para Jesus, aleluia. Glória a Deus. E sair aqui desse sofisma, desse engano do diabo, e vir para o evangelho de Jesus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Não pregamos a nós mesmos. Não nos pregamos a nós mesmos. Ai daquele que se prega a si mesmo, quer se projetar como servo de Deus a si mesmo. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres ou qualquer dos irmãos, se projetar a si mesmo. Paulo diz, eu estava lendo, é importante, lá em 1 Coríntios, é importante que as pessoas nos considerem, os ministros, os servos de Deus, os líderes, nos considerem ministros de Cristo. Sabe qual é a palavra que diz para ministros ali? Significa, significa assistente, auxiliar de Cristo. É importante que as pessoas nos considerem assistentes de Cristo, auxiliares de Cristo, servos, e também dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros é uma palavra que, oikodomel, pode ser um econômico, pode ser alguém que cuida da casa, um gerente, um administrador da palavra do Senhor, das coisas de Deus, dos mistérios de Deus. Um servo administrador. Amém? Então, aqui Paulo diz, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Essa é a nossa função, nosso lugar. Servos de Cristo. Porque Deus que disse, olha só, amados, essa linguagem. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Deus disse na criação, haja luz, e houve luz. E agora diz das trevas. Eu até posso pensar das trevas. Eu estava em trevas, cada um de nós, um pecador, estava em trevas. Das trevas resplandecerá a luz. Ele colocou em nós que estávamos nas trevas, Ele colocou a luz, a sua luz. Jesus é a luz do mundo. Amém? Se temos liberdade, podemos sair daqui hoje pulando e saltando de alegria. Amém, amados? Tão glorioso é o Evangelho.
aleluia, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Jesus resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Jesus, nós estávamos nas trevas, Jesus resplandeceu no nosso coração, pela fé em Cristo, pela graça de Deus, resplandeceu no nosso coração, para a iluminação, para que nós percebêssemos e víssemos a glória de Deus, fosse iluminada a glória. Glória e majestade é algo reluzente, a glória de Deus manifestada na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Crucificado, na cruz ele estava mesmo desfigurado, servo sofredor, ele foi moído perante os teus tosqueadores, não abriu a sua boca, ele estava numa aparência horrível, desfigurado, como diz lá em Isaías já, mas agora ressuscitado, a glória de Deus na sua face. Quando Jesus apareceu, amados, para João na ilha de Patmos, de forma glorificada, João caiu como morto, porque ouviu voz como de trovão, de muitas águas, pés como de bronze polido, cabelos como alva lã, vestes talares, olhos como chama de fogo, aleluia, a glória de Deus na face de Cristo. E sabe, irmãos, essa glória, se nós lermos o próximo versículo 7, ela está dentro de nós. De alguma maneira ela está dentro de nós, porque nós vemos aqui, temos porém esse tesouro que é Cristo, a sua glória, sua presença, sua manifestação, temos esse tesouro todo, esse depósito, que é Cristo, em vasos de barro, que é somos nós, nosso corpo, vasos de barro, frágeis. Alguns sentem às vezes uma dorzinha aqui, ali, né? Não é o tudo dói, né, Leandro? O tudo dói é pior, né? Mas é piada, né? O cara doía tudo dói. Conhece a piada, né? Tudo dói. Tudo dói, doía tudo no corpo, doía tudo. No fim era o dedo que estava quebrado. Tudo dói. Alguns acham graça, outros não acharam muito. Tudo bem? Só para descontrair. Num assunto tão sério, né, amados? Mas deixando de lado a brincadeira. Mas às vezes um dodói aqui, um dodói ali. Somos vasos de barro. Alguns a idade vai pegando. Quem sabe te movimenta, faz alguma ginástica. É recomendável, né? Cada um de nós vai envelhecendo. É recomendável alguma ginástica, ou musculação, ou sei lá, pilates, o que tem, né? Ou uma caminhada. Eu dou minhas caminhadas aí quando dá. Hoje mesmo dei minha caminhada aí. Manter um pouquinho da forma, um pouquinho. Quem sabe é importante essa palavra para alguns aí, né? Porque nós temos que estar em forma, amados. Nós temos que estar em forma. Tinha aqueles irmãos, o irmão que queria fazer musculação. Ouvi, não sei quem era, mas eu não sei se é piada, mas acho que era sério. Porque ia chegar a grande tribulação e queria estar em forma. Ser forte no período da grande tribulação. Forte fisicamente, mas muito mais ainda forte espiritualmente, amém? Às vezes eu imagino. Às vezes eu imagino como teria força, também física, para estar numa masmorra, numa prisão, né? Como muitos santos passaram e passam hoje em dia, em perseguição, e às vezes torturas e coisas terríveis, por causa do glorioso Evangelho de Cristo. Quantos querem amar o Evangelho do Senhor? Viver e morrer por Ele. Amém? E divulgá-lo, disseminá-lo e ser apaixonado pela palavra, mais e mais a cada dia. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, vasos frágeis, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Isso é assim, esse tesouro dentro de nós, para que todos vejam a excelência do poder é de Deus, e não é do homem, né? Não é do homem. Se tiver uma dor aqui, repreenda também, tu podes orar, repreender, manda a doença embora, enfermidade, né? Creia. Depois ele continua, porque somos atribulados, porém não angustiados. Ele vai contando as suas provações aqui. Paulo, a gente conhece as provações que ele vai passando, físicas, preocupações com as igrejas. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Glória! Não precisamos nos olhar só o vaso de barro, vamos olhar o depósito, Cristo em nós. Por isso eu dizia, né, que precisamos quebrantamento. Como diz João Batista falou, para que eu diminua e ele cresça, Cristo cresça. Ele precisava diminuir, inclusive foi decapitado, seu vaso de barro foi decapitado, mas para que ele agora apareça e cresça. E Paulo diz semelhantemente, agora já não sou eu quem vive em mim, o eu já está crucificado, já morreu. Já não sou eu quem vive em mim, é Cristo que vive em mim. Esse viver eu tenho pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Vamos dizer isso, vamos viver isso. É Cristo que se move em mim, o Espírito é Cristo que sai de mim. Também pelo Espírito, Ele está em mim, Ele entra em mim e Ele também flui de mim, pelo seu Espírito. Quando estamos cheios dEle, as palavras que Ele nos dá, a manifestação dEle em nós, a liberação do seu Espírito. Aleluia! Aquele que crê em Jesus entrará e sairá e achará pastagem, porque Jesus é a porta das ovelhas. Amém, amados? Nós precisamos ter liberdade de deixar o Espírito Santo fluir de nós. Isso é assim, eu creio mesmo assim, né? Estarmos cheios dele e ele se manifestar e edificar uns aos outros pelo seu poder, porque a manifestação é dele, e já não sou eu quem vive, e a nossa alma já é guiada pelo seu Espírito. Nós temos uma personalidade, nós temos uma individualidade, cada um de nós é uma alma, um ser vivente, uma alma que está nesse corpo, e também temos o Espírito, onde o Espírito de Deus habita. E se somos pessoas espirituais, não carnais, mas espirituais, é porque estamos crucificando os feitos da carne, mortificando os feitos do corpo e da carne, e sendo então guiados pelo Espírito, deixando Deus nos guiar. Então nós somos filhos de Deus. E o nosso espírito, alma e corpo é conservado íntegro até o dia de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Quantos querem ser governados por Deus, por Jesus? Governados, guiados pelo Espírito Santo, em tudo. Por isso não é a religião do pode, não pode. Ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Não, é a vivência do pode ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Por vezes sim, se restringindo, se limitando, deixando, não fazendo coisas da carne, evidentemente, ou coisas que podem prejudicar alguma pessoa, mas vivendo em amor. Amém? Quantos querem viver em amor? Falando a verdade em amor, levando uma vida de fé em amor. O amor é a virtude suprema a ser vivida quando temos essa comunhão com Deus. Deus nos tem dado, Paulo disse para Timóteo, Deus te tem dado, não é espírito de covardia e de medo, mas é espírito de poder, amor e moderação. Eu creio que para esse ano, amados, nós precisamos dessas três virtudes. Poder de Deus, unção de Deus, poder de Deus, do Espírito Santo, amor, agape, amor incondicional, o amor que às vezes a gente não percebe, porque ele atua também
no oculto, no escondido, na oração, na intercessão, nas lágrimas derramadas diante de Deus, mas não só isso, mas também nas atitudes, numa vida altruísta e não egoísta, voltada a edificar o outro, fazer o bem para o outro naquilo que for bom para edificação, amor, que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, e o amor que jamais acaba, o amor que insiste, que persiste, que edifica, que pensa no outro, que abençoa o outro, mesmo às vezes negando para si mesmo alguma coisa, como Jesus nos amou. Bom, e poder, amor e moderação. Poderíamos dizer sabedoria, prudência, moderação, sabedoria. Veja que a sabedoria precisa agir junto com o poder. O poder é um dunamis, mas aí também tem o espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito do Senhor e o amor. Amém, amados? Bom, para resumir, irmãos, eu queria resumir antes da ceia 4 coisas. Já lemos os textos, já refletimos. A obra de Deus no coração humano. Primeira coisa que nós lemos aqui, vamos sintetizar agora. Primeira coisa que Deus opera no coração daquele que crê: revelação. Nós vimos aqui, revelação de Cristo. Diga revelação. Pelo novo nascimento vem a revelação. O véu é retirado dos olhos e do coração e você percebe. Você tem revelação de Deus das Escrituras. Revelação das coisas espirituais. Revelação, discernimento, visão. Segundo lugar, nós temos em Cristo iluminação. Iluminados os vossos olhos. A luz de Deus. Revelação é iluminação. A glória de Deus reluzente nas nossas vidas, nós percebemos, nós vemos e temos essa iluminação. Amém? Porque Jesus é a luz do mundo. E nós também nos tornamos luz do mundo, como Ele nos mandou ser. Iluminação. Terceiro lugar, depois de revelação, tem uma pessoa com revelação, uma pessoa iluminada por Deus, ainda que o mundo use muito essa expressão, um iluminado, né? Não, aqui nós estamos usando biblicamente. Iluminados pela palavra de Deus. Tem essa palavra aqui no contexto que lemos, né? Ou não tem? Resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. Revelação e iluminação em terceiro lugar. Possibilidade de contemplação. Contemplação, adoração. Contemplai-o, olha só como diz lá no Salmo. Contemplem o Senhor e sejam iluminados. Contemplai e sereis iluminados. Uma pessoa que tem luz, tem iluminação, tem sabedoria, tem a presença de Deus. Quem sabe é uma pessoa criativa nas coisas de Deus. Tem dons, talentos e tem Cristo. Possibilidade de contemplação e, para finalizar, amados, revelação, iluminação, possibilidade de contemplação e transformação. Diga comigo, transformação. Transformação. Transformados pela glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Transformação. Sendo transformados, deixando nossa vida ser semelhante a Jesus pela fé e pela operação do Espírito Santo em nós. Amém?